Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? A Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, disse que um homem tinha 2 filhos, ele possuía 2 filhos. Determinado dia, o filho mais moço, mais novo, caçula da família, chegou para o pai e fez uma exigência. Ele disse: pai, entrega a mim, me dê tudo aquilo que me pertence, tudo aquilo que é meu, porque a partir de agora eu quero viver a minha vida segundo o meu entendimento, segundo o meu querer. Eu quero fazer aquilo que eu achar que devo fazer. Eu quero fazer segundo o meu querer e como eu quiser fazer. Ou seja, ele já não estava mais disposto a seguir as ordens do pai, a seguir as regras do pai. Ora, então, imagine, se você está na casa do seu pai, é sustentado pelo seu pai, obedece aquilo que o seu pai diz, está vivendo até hoje, está sendo abençoado, está sendo sustentado, alimentado, para quê você vai viver fora da presença do pai? Ora, mas esse jovem, ele não pensou dessa forma, ele não pensou desse jeito. O filho, o mais moço, ele meio que sem juízo, chega para o pai, simplesmente porque ele decidiu que ia viver a partir daquele momento a vida dele segundo o seu entendimento, segundo o seu querer. E isso quer dizer uma coisa, que ele não estava contente, satisfeito em cumprir regras. Ele não estava satisfeito em obedecer ao pai. Por isso, aquele que não está disposto a obedecer ordens, a seguir as regras, a tendência dele é não estabelecer-se em lugar algum, porque aonde quer que vá, existem regras. Aonde quer que vá, existem leis a serem cumpridas. Se eu não quero obedecer meu pai, eu vou obedecer lá fora.
aquele para quem eu for trabalhar, eu vou obedecer no chefe. Se eu não quero obedecer dentro de casa, eu vou obedecer na rua. Mas uma coisa é certa: todo mundo precisa obedecer a alguém, obedecer ordens. Ora, e se nós nos prestamos a obedecer a Deus, tenha certeza, sábios nós somos. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, o que acontece? Tenha certeza, é sinal que a sabedoria habita em nós. Mas irmão, esse jovem aqui, ele enfadou-se da casa do pai, ele enfadou-se dos ensinamentos do pai, ele aborreceu-se, chateou-se com o que o pai ensinava, ele não queria mais os ensinamentos do pai, ou viver debaixo da autoridade do pai, debaixo do mesmo teto. Às vezes acontece com muita gente. Esse era o mais jovem, acontece muitas vezes com jovens: eu não aguento mais os meus pais, eu não aguento mais o meu pai, não aguento mais a minha mãe, não aguento mais a minha casa, não aguento mais as regras. E muita gente diz: eu não aguento mais a igreja, não aguento mais o pastor, eu não aguento mais os ensinamentos, não aguento mais a Bíblia, eu não aguento mais tanta regra. Mas precisa entender: onde for, onde estiver, aonde for e onde estiver, vão existir regras, vão existir leis a serem cumpridas. Então, esse jovem chegou para o pai e exigiu aquilo que lhe pertencia. Você vê o versículo 2, o que diz: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, a parte dos bens que me pertencem, que me cabe, dá-me aquilo que é meu. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: a vida é tua e você faz dela o que quiser. Existem caminhos e existe o caminho. Ora, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu vou pelo caminho que eu achar mais conveniente para mim. Tenha certeza, irmão, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de quê? De morte. Então, existem vários caminhos, mas o caminho nós sabemos que é a palavra de Deus, a saber, Jesus. Então, ele exigiu, e o que o pai fez? Negou o que lhe era de direito, disse: não, você não vai sair da minha casa, você é louco, o dinheiro é meu, não vou te dar nada, e você fique e me obedeça. Não, o pai atendeu à vontade dele. Sabe, irmão e irmã, mas o pai sabia que não daria certo. Sabia ou não sabia? O pai sabia que não ia dar certo. No entanto, ele não interferiu na vontade do filho. Se você for fazer a comparação, como Jesus faz a comparação deste homem com Deus, com o Senhor, ele também não vai interferir na tua vontade. Ele vai mostrar o caminho, vai mostrar o caminho do bem e vai mostrar o que é o caminho da destruição, o que é o caminho do mal. Cabe a nós escolhermos. Eu sugiro escolher o bom caminho. Sabe, irmão, irmã, às vezes a orientação divina pode vir de onde você menos espera. A orientação divina pode vir de uma forma tão inesperada e às vezes com palavras duras que vão fazer você sentir até. Às vezes, irmão, irmã, a palavra dura, a palavra de exortação, a palavra que mais parece um açoite, ela a princípio não é de regozijo para ninguém, mas depois a própria Bíblia diz que ela surte um efeito benéfico, um efeito maravilhoso na vida daquele que a recebe. Então esse jovem, ele quis ir embora, o pai não impediu. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã, quando você quer muito fazer algo, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer dessa maneira, é dessa forma que eu acho melhor.
e alguém diz, alguém que tem autoridade sobre você diz, não, por aí não, não é assim, você vai fazer como eu disser. Não, mas eu quero fazer dessa forma, não, desse jeito você vai se destruir, desse jeito não está correto, faça da maneira que eu estou te mandando. O que é que você diz? Pode, se aborrece, mas eu quero daquela forma, e murmura, e reclama, até o ponto de alguém dizer a você, aquele que tem autoridade, dizer, você quer fazer? Faz. Você quer ir? Você vai. Se você quer agir dessa forma, haja, mas depois não diga que eu não te avisei. O pai estava vendo que ele ia arrebentar-se, estava vendo que ele ia destruir-se, mas não podia fazer nada, era vontade dele. Mesmo sabendo o que iria acontecer, o pai em momento algum retrucou ou tentou impedi-lo, porque viu que ele estava convicto, que ele estava decidido. Sabe, irmão e irmã, não tome decisões que são importantes pautadas no teu entendimento, naquilo que você acha. Tome decisões pautadas na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito? Eu devo fazer isso ou não? Devo agir dessa forma ou não? Então, irmã, de que maneira fazer? De que maneira agir? Segundo o querer de Deus. Amém? Agora escuta uma coisa, mesmo assim, o pai o deixou ir, mesmo sabendo que não seria bom para ele. Às vezes, nós precisamos quebrar a cara para tomar consciência de algo. Precisamos sofrer perdas para aprendermos a valorizar aquilo que temos. Quantas e quantas pessoas dão de ombros à palavra de Deus, dão as costas ao Senhor, desprezam o ensinamento e dizem, eu já estou cheio, eu não aguento mais, eu vou fazer segundo eu quero agora. Não, irmão, se vai fazer segundo quer, é porque nunca fez segundo o Senhor quer, sempre fez a sua vontade, achando, entendendo que estava fazendo a de Deus, ou camuflando-se de fazer a vontade de Deus, mas na verdade era tua. Então, ele partiu, o pai permitiu, sabendo do que ia acontecer. Deus sabe do que vai acontecer, fazendo essa comparação, Deus sabe, mas ele permite. Por quê? Porque quando nós queremos algo, nós somos obstinados. Somos obstinados a fazer aquilo que queremos. É dessa forma que eu quero. E raramente perguntamos se Deus se agrada disso, que Deus quer que façamos. O que ele fez? O pai não podia impedi-lo, entregou tudo que era dele. Versículo 12 ainda. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres, ou seja, os bens. 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Primeiro, ele não se demorou ainda na presença do pai, para que o pai não tentasse convencê-lo a ficar. Juntou tudo que tinha e foi o mais longe possível. Quando se afasta do pai, quando nos afastamos do pai, queremos o lugar mais distante e estar o mais longe possível dele. Para quê? Para que não haja condições de nós o ouvirmos. Ouvir a voz do pai alertando, exortando, reclamando para o bem o que devemos fazer. Mas, irmão,
Irmão, nós, quantas e quantas vezes nos distanciamos? Aquele que se afasta do Pai, aquele que se afasta, ele quer a maior distância possível, para quê? Para nem ouvi-lo, nem vê-lo, para que ele não venha tentar persuadi-lo a retomar o caminho. Não, quanto mais distante, melhor, pelo menos assim eu não ouço. Sabe qual é o grande problema de se afastar? É ficar tão longe que o Pai não pode guardar. É ficar tão longe ao ponto de não podermos mais escutá-lo, não podermos mais ouvi-lo, porque todo aquele que se afasta do Pai, aqui a saber Deus, ele se afasta tanto que ele pode deixar de ouvir. Sabe, irmão e irmã, quando nos afastamos, aquela comunhão se esvai de nós. Aquela comunhão que tínhamos, aquele sentir a unção do Pai, sentir, perceber a orientação do Pai no nosso coração, na nossa mente, no nosso ouvido, perceber o Senhor nos guiando, o Pai nos guiando pelo caminho, aquilo se perde. Quando nos distanciamos do Pai, nos aproximamos do mundo. Quando nós nos distanciamos de Deus, nos aproximamos do mundo e fazemos coisas inerentes ao mundo, coisas que agradam ao mundo. O costume que era na casa do Pai já não existe mais, e tenha certeza, o costume do mundo, ele é muito mais prazeroso para a nossa carne. Dormir é melhor do que orar. É ou não é verdade? Segundo a tua carne. Lógico que sim. A tua carne quer orar? Não, ela quer dormir. Comer é muito melhor que ler a Bíblia. É ou não é verdade? Segundo a nossa carne, sim. Fazer as coisas inerentes à nossa carne, inerentes ao mundo, é muito melhor. Obedecer à nossa carne é muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito melhor do que obedecer a Deus. Por quê? Porque a carne a gente obedece sem esforço algum, mas ao Pai nós precisamos obedecer com esforço, contra a nossa vontade muitas vezes, mas tendo que entender que pode ser até contra a nossa vontade, mas é para o nosso bem. Obedecer a Deus, fazer as coisas que Deus nos manda, pode desagradar a nós, mas tenha certeza que é um grande benefício para cada um de nós. E olha só, esse rapaz foi o mais longe possível, mais longe do Pai que ele poderia ir. Lá ele não tinha orientação, lá ele não tinha quem ditasse as regras, lá ele não tinha ninguém para pegar no pé dele, lá não tinha ninguém para exigir que ele fizesse determinada tarefa. Lá ele fazia o que ele queria, a hora que ele queria, a hora que ele quisesse. Só que ele esqueceu de algo. Ele não tinha alguém para dar ordem, mas ele esqueceu que perdendo aquele que nos dita as regras, perdemos também o nosso provedor. E aí estamos por conta disso. Ele agora estava por conta disso. Ele ganhou de bandeja aquilo que ele herdou do Pai. Não fez esforço algum para aquilo. O chamado de mão beijada, toma, é teu. Só que ele não valorizou, ele não sofreu para conseguir aquilo, ele não lutou para conseguir.
aquela fortuna, aquela herança. Ele não lutou para aquilo. Chegou nas mãos dele e ele entendeu, como estava acostumado, que viria mais, que chegaria mais, que teria mais. Só que ele esqueceu que, saindo da casa do pai, ele cortou os laços com o provedor, cortou os laços com aquele que o alimentava, cortou os laços daquele que possuía todas as coisas, das quais ele usufruía. E ele não entendeu que o dinheiro um dia iria acabar. Como todas as coisas nessa vida, elas acabam, elas passam. Tudo nesse mundo passa. Mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Ele achou que estava bem, foi para uma terra longínqua. Continuando o versículo 13, relendo o versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, não era do pai, era dele, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Bom, irmã, destruiu-se, acabou com tudo que era seu, acabou com tudo que o pai havia trabalhado durante anos para dar a ele. Em poucos dias, distante do pai, sem orientação, ele gastou tudo o que tinha. De que forma? Vivendo dissolutamente, ou seja, desordenadamente, vivendo sem regras. Irmão, irmã, quer se destruir? Viva sem regras. Quer destruir a vida do teu filho? Deixe ele ir por conta e risco, deixe ele à vontade. Não dê regras, não dê limites, deixe ele fazer o que quiser, para você ver se você não estará destruindo a vida dele e a tua também, e a sua também. Deixe ele à toa. Pois é, aquele filho estava à toa. Ele achava que podia governar-se, só que ele não tinha a experiência de enfrentar o mundo lá fora. E ele achava que tinha. Ele achava que podia, com o pouco entendimento que tinha, resolver a sua vida. Só que ele não entendeu que aquilo que sai não entra mais. Nesse sentido, não. Se não houver de onde tirar, não entra mais. Ele gastou tudo que tinha, vivendo dissolutamente, e estava acostumado a ter o que quisesse. Ou talvez trabalhasse com o pai para conquistar o que tinha, mas ele tinha que entender que tudo que havia ali era dele. Ele precisava entender com o pai: olha, se meu pai construiu, é meu, e se é meu, eu tenho que zelar. Ele pegou a parte que lhe cabia. Vamos dizer que eu entendo que 25% de tudo que o pai tinha, e simplesmente gastou, viveu absolutamente, foi para uma terra longínqua, fora do alcance do pai, longe do pai, não queria saber da orientação de ninguém. Irmão, irmã, é algo que acontece normalmente com aquele que se afasta, vamos dizer, espiritualmente falando, se afasta de Deus. O tempo passa, o dinheiro acaba. Enquanto se está tudo bem, enquanto ele estava cheio do dinheiro, vivendo dissolutamente, jogando dinheiro pela janela, multidões afluíam até ele. Mas depois que o dinheiro acabou, os problemas começaram a chegar. Entenda uma coisa, irmão, irmã, o problema só começa a vir, só começa a chegar quando aquela pessoa que se afastou, ela já está sem nada. Olha, quando a crise naquele lugar veio,
quando a fome se abateu sobre aquele lugar, esperou ele ficar sem nada, esperou ele quebrar, para depois a crise vir. Olha que coisa do diabo, olha que coisa do capeta. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar, àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmão, presta atenção numa coisa: depois que ele gastou tudo, depois que ele destruiu tudo, foi que veio a fome, foi que veio a necessidade naquele lugar, foi que veio a crise, porque se viesse antes a crise, ele não ia sentir. Se tudo acabasse e a crise não viesse, talvez ele fosse trabalhar e conseguisse trabalhar em algum lugar. Mas a crise veio, as portas se fecharam exatamente quando o dinheiro acabou. O que aconteceu? Começou a padecer necessidade, começou a passar pelas maiores dificuldades. Sabe, irmão e irmã, não se sabe se falta de entendimento, orgulho ou o que, ele em momento algum, ele lembrou do pai. Mas ele tinha decretado, ele tinha sentenciado que a partir daquele momento ele ia viver a vida dele como ele queria. E olha, versículo 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Agora, irmão, irmã, imagina só, ele foi procurar emprego naquela região. Agora veja, na região em que ele era chique, em que ele era bacana, em que ele era cheio de dinheiro, que ele gastava o dinheiro, jogava pela janela, ele pagava tudo para todo mundo, vivia de maneira dissoluta. Quem sabe esse cidadão aqui não usufruiu do dinheiro dele? Quem sabe esse homem que ele foi pedir emprego, ele foi até um cidadão, bom, tem um cidadão ali que tem condições, tem uma fazenda, eu vou ver se lá eu consigo algo para fazer. Quem sabe esse homem não era um daqueles falsos amigos que se aproximaram quando ele estava cheio de dinheiro, era alguém daquela região de onde ele morava. Você vê, olha o que diz aqui, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, dali do convívio, ali de perto. Sabe o que o homem fez? Ah, você quer trabalhar? Eu tenho um trabalho para você, eu tenho um emprego para você. Qual? Você vai cuidar dos porcos. Agora entenda, irmão, irmã, para quem era um verdadeiro príncipe, herdeiro, herdeiro de uma fazenda, ou de fazendas, ele agora era o que? Cuidador de porcos. Olha como caiu o nível. Só quem cuidou de porcos é que sabe a tarefa difícil que é. Não é verdade? Só quem apacentou, cuidou dos porcos, guardou os porcos, alimentou os porcos, só quem já trabalhou com isso é que sabe o quanto é prazeroso. Não é verdade? Não é? Alguém aqui já trabalhou com isso? Alguém aqui já apacentou porcos? Primeira coisa, o aroma é maravilhoso, é agradável. Não era nada do que aquele rapaz estava acostumado, mas era o que ele precisava fazer para não morrer de fome. Ele vai, começa a trabalhar. Irmãos, irmãs, preste atenção numa coisa muito séria. Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, ter um cuidado muito grande para não nos afastarmos do Pai, para que sentimentos que nós abominávamos não quererem
voltar a fazer parte de nós, ou não voltarem a fazer parte de nós. Sentimentos que nós dizíamos nunca mais, nós queremos novamente. Aquilo que abominávamos, agora queremos mais uma vez, queremos de novo. Jogarmos fora como ruim e irmos pegar como bom. Entenda uma coisa, imagina você não, né? Tomara que não. Você jogar algo fora. Isso aqui não presta para comer, isso aqui está ruim, está podre, e joga fora, joga no lixo. Imagina a pessoa jogar fora, dar-se conta de que não tem o que comer e ter que voltar para pegar aquilo do lixo para comer. É dramático, mas nos faz pensar. Olha o sentimento agora que estava nesse rapaz. O homem mandou ele apacentar porcos. Ainda o versículo, para os seus campos aguardar porcos. Agora o versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmão, irmã, ele agora tinha vontade de comer a comida do porco. Um rapaz que tinha do bom e do melhor, que tinha a casa do pai, que tinha um provedor, que tinha um pai bondoso, vivia sobre regras, evidentemente, mas nada lhe faltava. Eu imagino que esse rapaz, perto da pocilga, o lugar dos porcos, tenho certeza que ele passava longe. Alguém já sentiu o aroma daquela comidinha dos porcos? Ou para o porco? Alguém já sentiu aquele cheiro? Já sentiu que aroma agradável, maravilhoso? Né? Muita gente não aguenta fazer aquilo porque tem náuseas. Não é verdade? Sente vontade de vomitar com aquilo ali, porque o nojo daquilo é muito grande. O espírito repugna, dá um enjoo no organismo, não consegue suportar, nem passar perto, nem sentir o cheiro, não é verdade? Agora veja, tenha certeza, quem não está acostumado com aquilo, não chega nem perto, não é verdade? Tenha certeza que aquele rapaz nem se aproximava ali da pocilga, que era o chiqueiro ali dos porcos. Não, por perto disso não passo, Deus me livre, não aguento isso não. Ele agora, irmão, irmã, já estava cuidando dos porcos, ajoelhado, desejando a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Você vê que ele estava, os porcos estavam melhor do que ele. A situação dos porcos era melhor do que a dele. Ele queria a comida do porco e ninguém permitia. Imagina aquele rapaz pegando tem a sua Bíblia para dizer, aquela bolota, aquela alfarroba, olhando e dizendo, o cheiro já era agradável, a aparência já era boa. Sabe o que quer dizer, irmão ou irmã? Pensa duas vezes. Pensa duas vezes antes de se afastar da presença do Pai. Aliás, eu vou dizer melhor. Nem pensa. Não é bom nem passar pela tua cabeça isso. Por pior que pareça, por pior que pareça ser, nem passe pela tua cabeça se afastar da presença do Pai. Sabe por que razão? Porque lá fora você está à mercê
de sentimentos que você já não tinha mais, de desejos que você já não tinha mais, de coisas que você olhava e dizia: nunca mais isso. Dizia assim: comida de porco, Deus me livre. Irmão e irmã, quantas pessoas são libertas dos vícios, dos maus costumes, das doenças, das perturbações, de tanta coisa, da miséria. Está na casa do Pai, afasta-se da casa do Pai, empenha-se novamente pelo caminho, pelo lugar que quase destruiu, e começa a olhar de maneira simpática para tudo aquilo que já lhe desagradava. Volta ao estado daquele cidadão a ser pior que o primeiro. Imagina, irmão, irmã, um homem liberto das drogas, que sente nojo das drogas agora, ele agora voltar às drogas. Alguém liberto do álcool, que quase teve a vida destruída pelo álcool, afastar-se do Senhor por um motivo qualquer. Eu costumo dizer que não há motivo para você se afastar do Senhor. Ele agora simpático ao cheiro do álcool, ele agora já passando pelos lugares que quase o destruíram e olhando com simpatia, com nostalgia, até com aquele sentimento de alegria, e dizer: até que não é tão ruim. Como que não é tão ruim? Quase me destruiu. Não fosse a misericórdia do Senhor, você tinha perdido, se destruído completamente. Como é que agora lhe parece simpático esse lugar? Sentimentos que eram abomináveis, agora lhe parecem agradáveis. Nem passava perto do tacho dos porcos, agora ele já estava de joelhos. Parecia a melhor comida do mundo. Ele não tinha mais nada para ele, porque ele perdeu-se por completo. Sabe, irmão e irmã, a pior coisa é você perder a razão, perder o senso. A pior coisa é deixar determinadas práticas e voltar para elas. Coisas que já não passavam mais pela tua cabeça, pela tua mente, elas voltarem para te atormentar e elas acharem um lugarzinho em você. Por quê? Quando se afasta de um, se aproxima do outro. Não é assim que funciona? Você desocupa uma casa, ela fica vazia. Você sai de perto de um, evidentemente vai se aproximar de outro. E olha a situação desse rapaz agora. Tinha tudo, mas não conseguia enxergar. Tinha todas as coisas, mas ele não dava valor. Ele achava que tinha que andar segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade. E quantos homens são assim? Andam assim, vivem assim. Quantos e quantos se afastaram da presença do Pai para viver uma vida dissoluta, para voltar a viver uma vida da qual já tinha se libertado? Mas eu vou dizer algo: ou para conhecer uma vida que nunca conheceu. Imagina, irmão e irmã, o jovem, a criança, conhece Jesus, criado no Evangelho, tem a sua vida pautada
construída na palavra de Deus. E simplesmente alguém põe na cabeça desse jovem, desse adolescente, que precisa conhecer o mundo, que precisa conhecer o pecado, que precisa conhecer os vícios, que precisa curtir a vida, conhecer as drogas, cair no mundo. E aí esse jovem pega essa preciosa vida e começa a ter vontade de entregar ao mundo. Vem alguém e diz: olha, não faça isso, que você vai se destruir. Mas sabe que a cabeça da pessoa está tão voltada para aquilo, para conhecer o desconhecido, que ela não pensa duas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que é melhor não conhecer, tem coisas que é melhor não ouvir. Um determinado escritor narrou num dos seus livros que ele foi num determinado lugar e ele voltou tão perturbado que aquilo perseguiu durante anos. E ele disse: era melhor nem ter entrado naquele lugar. Tem coisas que é melhor não conhecer. A destruição do ser humano foi por causa disso, querer conhecer o desconhecido e aquilo que Deus não queria. Que Deus não tinha. Agora tenha certeza que Deus vai fazer você conhecer o que Ele tem para você. É o melhor. E isso Ele te mostra. E Ele faz você participar disso tudo. De tudo que Ele tem. Agora estava um príncipe, um filho de fazendeiro, ajoelhado ao tacho dos porcos, desejando as alfarrobas, desejando virar porco, comer a comida dos porcos. Só que ninguém lhe dava nada. Irmão, irmã, esse mundão aí fora, ninguém vai te dar nada. O máximo que você vai conseguir, sabe o que é? É o tacho dos porcos. É isso o que os cidadãos desse lugar aí fora têm para oferecer a você. Ele não tinha nada para oferecer a ele, ofereceu o tacho dos porcos. No entanto, esse rapaz pegou tudo o que tinha de melhor e gastou com eles mesmos, com aquele lugar. Irmão, irmã, não pega aquilo que é precioso, aquilo que é teu, e alimente esse mundo. Não pega aquilo que é teu e entregue para esse mundo. Tenha certeza, vai ser destruição para você. Vai ser destruição para a tua vida. Olha, 17, vou reler o 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Pausa, olha para cá. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele tomou consciência de que ele tinha feito a maior besteira do mundo. Eu não aguento mais isso aqui, eu tenho que ir embora, é todo dia a mesma coisa, eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que vir o tempo todo, não suporto mais isso, eu não aguento mais.
A Bíblia, a igreja é cheia de Bíblia, cheia de regras. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Irmão, irmã, pode tudo, só não deve. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Que todas as coisas eram lícitas, mas nem tudo convinha. Não adianta agir ou fazer determinadas coisas que o próprio Deus sabe que vai ser destruição para você. E olha, ele depois de sofrer um bocado, irmão, irmã, que bom que ainda tinha um pouquinho de lembrança do pai. Pior é quando se esquece completamente. Pior é quando se esquece, nem lembra como era o pai, nem lembra mais da casa do pai. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa: tem pessoas que se embrenham na destruição, se embrenham no mundo de maneira tão forte, que esquecem do caminho de casa, o caminho da igreja, esquecem até de como era o seu Senhor, nem conseguem mais olhar para a Bíblia, procurar, conhecer. Imagina a pessoa que conhecia a Bíblia, agora não saber mais. Que bom, irmão, irmã, que ele ainda tinha lembrança do pai. Que bom que ele ainda tinha. Às vezes você encontra pessoas na rua, drogadas, alcoolizadas, com a vida destruída, e citam a Bíblia para você, não é? E citam a palavra de Deus. Eu conheço. Pois é, irmão, conhece, sempre conheceu. A diferença de conhecer e praticar é muito grande. A diferença entre conhecer e pôr em prática é enorme. Eu conheço a Bíblia, mas não pratica. E que adianta? Eu conheço, já li muito a Bíblia. Sim, leu, mas parece que não entendeu. Que se entendesse, pode ter até guardado, mas não pôs em prática, não surte efeito. Ele tem uma pequena lembrança do pai. Espera aí, depois de sofrer muito, ele pai diz: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho casa. Ele lembrou que tinha casa, ele lembrou que tinha um pai. O que eu estou fazendo aqui? Ele caiu, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse consigo mesmo. Olha o que diz aqui: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Espera aí, trabalhadores de meu pai, funcionários, empregados do meu pai, ele dá ordem, não são herdeiros, depende do salário que ele paga. Trabalhadores do meu pai tem fartura de pão, tem pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Quer dizer, os trabalhadores do pai estavam muito bem, e ele, que era filho herdeiro, morreu de fome. Irmão e irmã, quantas e quantas pessoas que viviam na presença do pai, recebiam do pai, eram abençoados pelo pai, conheciam bem o pai, tinham um convívio, um relacionamento com o pai, eles até eram muito usados pelo Senhor. Dons que foram desperdiçados no mundo, talentos que foram largados no mundo de qualquer jeito, que foram esquecidos. Olha o que disse: trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Alguma coisa estava errada, alguma coisa estava estranha, alguma coisa não estava encaixando ali. Por que eu, que sou herdeiro, estou aqui? Por causa das suas escolhas.
Ele entendeu que sofria por causa das suas escolhas. Irmão e irmã, nós perecemos por causa das escolhas erradas que fazemos. Deixamos para trás grandes bênçãos do Senhor por causa das nossas escolhas erradas. Aconteceu com esse rapaz. Ele não tinha noção do que ele estava deixando para trás, do que ele estava abandonando. Quando ele se viu no tacho dos porcos, querendo se alimentar do que os porcos comiam, ele caiu em si, percebeu que ele tinha feito tudo errado, que ele tinha feito a maior bobagem do mundo. O que ele fez? Aí ele tomou uma decisão, uma resolução na sua vida. Ele decidiu fazer algo. Olha o que ele fez. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Primeira coisa, percebeu que estava errado, tomou consciência que ele precisava mudar, tomou consciência de que ele precisava fazer o caminho de volta, que onde ele estava, a destruição completa era iminente. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Irmão e irmã, ninguém mais poderia resolver o problema que ele estava passando. O único que poderia resolver era o pai. Caso o pai o aceitasse, ele ainda ia correr o risco de ser rejeitado. Primeira coisa, ele precisava levantar-se, fazer o caminho de volta, que não seria fácil. Por que não seria fácil? Ele fez o caminho de volta, que foi difícil. Mas por que foi difícil? Lembra lá do começo? Lembra lá do começo da mensagem? Ele partiu para uma terra distante. Deixa eu te dizer uma coisa. Para ir, pode não ter sido tão distante, porque foi uma diversão para ele. Agora, para retornar, arrebentado, falido, sofrido, o caminho fica 2 vezes mais longo. A jornada de volta é muito mais difícil, porque ele foi, estou indo para o mundo, estou indo conhecer o mundo, foi super animado, passou a viagem, um lugar longe, ele nem percebeu. Agora, na hora de voltar, meu amigo, coisa mais difícil. Na hora de ir, para em tudo que é canto, enche a barriga, né? Para em bons restaurantes, estava cheio do dinheiro. Agora, na hora de voltar falido, sem ter o que comer, sem ter onde parar, onde pousar para descansar, muito mais difícil. A jornada ia ser difícil, a jornada ia ser complicada, mas ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ei, com mais ninguém, precisava ir ter com o pai, corria o risco até de ser rejeitado. Veja só, e vou dizer a ele: já não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu e contra ti, trata-me como um dos teus trabalhadores. Por quê? Pelo menos os teus trabalhadores são bem tratados, muito mais bem tratados do que eu fui quando estava lá na terra distante. Sabe, irmão? Ele fez, ele cumpriu. Olha só, versículo 20: e levantando-se, foi para seu pai. Olha para cá, irmão, irmã, não adianta só dizer que vai fazer, não adianta só dizer que vai consertar, não adianta só dizer que vou fazer o caminho de volta. Não adianta dizer que a partir de hoje acabou, a partir de hoje vai ser dessa forma, a partir de hoje vai ser dessa bandeira, a partir de hoje a coisa muda. Não adianta só falar.
Tem que fazer, tem que agir. Tem que levantar-se e ir mesmo. A partir de hoje eu me firmo. A partir de hoje eu recebo Jesus na minha vida. Não importa o que disserem ou o que acontecer. A partir de hoje eu me decido pelo Senhor. Me decido por Jesus. A partir de hoje eu volto para a casa do Pai. Ele fez, levantou-se. Olha o versículo 20. Levantou-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, irmã, ele nem completou a fala, ele nem terminou de dizer o tudo que ele ia dizer. Irmão, irmã, Deus, Ele pode nem esperar você terminar a oração do arrependimento. Quando você diz: pai, me perdoa, eu pequei, porque a mão de Deus já está sobre você. Ele nem narrou a história toda. Vai que o filho se arrepende de se arrepender, né? Ele nem narrou a história toda. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer: faz-me como um de teus trabalhadores, o pai já abraçava ele, já beijava, já tirava os trapos de cima dele, já buscava o anel, põe a sandália nos pés. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, irmã, filho de Deus, filha de Deus. Quem é filho? Sempre é filho. Não deixe de ser filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer: faz-me como um dos teus trabalhadores, o pai já cortou o assunto. Olha o que o pai fez, olha a atitude do pai. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Olha a alegria do pai e daqueles, os empregados, os funcionários que ali estavam. O que ele falou? Esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Aquele filho que sumiu, voltando aqui a esse raciocínio, aquele filho que sumiu, passou 2 anos fora, você nem tinha notícia, deixou de ser filho? Deixou de ser teu filho? Não. Ele aparece depois de 2 anos, sofreu, passou por momentos difíceis. Você vai dizer a ele: não, passa fora daqui, quero saber de você, você não é mais meu filho. Você vai fazer isso? Pai, mãe, eu estou precisando de ajuda, errei na vida, me machuquei muito, estou precisando de ajuda. Você vai dizer: não, passa fora daqui, vai embora, não quero saber, você não é mais meu filho, você sumiu. Você vai fazer isso? Não. Ah, você vai trabalhar para mim agora, você vai ser meu empregado e vai ganhar um salário para trabalhar para mim. Você vai fazer isso? Não, porque não deixou de ser filho. Quando ele disse que queria, ele nem falou que queria ser um trabalhador. O pai já cortou o assunto e disse: olha, meu filho, tá bom, eu te perdoo, que bom que você voltou. Pegou anel, sandália, vestiu vestes novas e pegou um novilho cevado, um bezerrinho. Você pegou o melhor que tinha. Ele não pegou qualquer cabritinho magro que existia lá no campo, não. Ele mandou os servos trazerem sandália para os pés, vestes novas, anel no dedo e o novilho cevado. O melhor, o mais forte que tinha. Fez o quê? Preparou,
comeram e se alegraram. Irmão, irmã, se você for parar para analisar, do jeito que aquele rapaz estava, acho que ele comia um novilho sozinho, cevado ali, cevado mesmo. Acho que ele, o que preparou ali o carneiro, acho que ele comia sozinho, da fome que estava. Irmão, irmã, olha a diferença da casa do pai. O que é que ele tinha na casa do pai? O bezerro cevado. O que é que ele achou no mundo? O tacho dos porcos. Lá no mundão, ele encontrou o quê? O tacho dos porcos. Quer saber o que significa o tacho dos porcos? Morte, roubo, destruição, prostituição, drogas, bebida, violência, perturbação, pânico, medo, agonia. Era do que ele ia se alimentar. Às vezes, papai, mamãe, dizer não pode salvar a vida do teu filho. Dizer não pode ser a melhor coisa para ele. E tenha certeza, a volta para casa não foi fácil. A chegada também não foi. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não deixe que nada seja empecilho para que você volte para casa. Nada nem ninguém seja empecilho para você voltar para casa. Amém? É hora de fazer o caminho de volta. É hora de pegar a estrada de volta para a casa do Pai. Quantas e quantas pessoas estão necessitadas de voltar para casa? Voltar para casa vai ser fácil? Nem sempre. Deixa eu só ler o versículo aqui para fechar essa mensagem. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um ponto para você entender. Eu acho que o pior do que o irmão que vai embora, entenda algo, pior do que aquele que se afasta, é o que permanece e não tem consciência do que tem. Pior do que aquele que embrenha-se no mundo, é aquele que permanece na casa do Pai, sem entender os seus direitos. Ele ainda fica indignado com aquele que é resgatado. Você percebe que, mesmo debaixo de ensinamento, aqueles filhos não entenderam coisa alguma. Um embrenhou-se no mundo, arrebentou-se, voltou, o pai recebe. O outro volta do campo, olha o que ele faz.
Quando voltava do campo, versículo 25, ao aproximar-se da casa, da sua própria casa, ouviu a música e as danças. Olha o que ele faz, 26, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Irmão, o cidadão está na sua própria casa, ele estava em casa, na casa do pai dele, ele chega na própria casa, vê música, dança. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você chega na tua casa e estão dando uma festa, você faz o quê? Na tua casa, alguém está dando uma festa, você vai fazer o quê? Vai ficar de fora esperando acabar? Não, você vai entrar e vai dizer, que alegria essa aqui, está acontecendo o que aqui? É festa, aniversário de quem? Né? Se a tua igreja estiver em festa, aí você chega e vai fazer o quê? Vai passar de lado, que festa será aquela? Não, você vai entrar, e tem certeza que vai ser bem recebido. Na tua casa está dando uma festa, na minha casa dando uma festa, eu já vou entrar dançando, passando a mão em algum salgado lá, entrar já comendo, me alegrando, nem sabia o que, nem quer saber o que é, uma festa na minha casa, está na minha casa, é minha também. Era para ele entrar ali em casa e dizer, está acontecendo aqui, visse o irmão, cair nos braços do irmão, abraçar, beijar como fez o pai. Não, ele fica de fora, ele pergunta dos empregados, olha como ele se fazia empregado, qual outro queria ser, ele não tinha nem ideia do que ele era para o pai. Olha o que ele fez, chamou dos empregados e perguntou o que era aquilo. O empregado fez, teu irmão que voltou, seu pai o recebeu bem, ficou alegre e deu uma festa, matou um novilho cevado. Ele ficou indignado. Primeiro, olha a falta de senso daquele que estava na casa, não recebeu aquele que voltou, que estava arrebentado, e ele nem entra na casa, nem se alegra, e nem tem noção do que está acontecendo na própria casa. Irmão, irmã, a festa está acontecendo na tua casa, sei que você não faz nem ideia, não está a par, pessoas estão se convertendo, afastados estão voltando, e será que você não faz ideia? O que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo na igreja, você não sabe? A casa é tua, você não sabe? Está tão distante que, pastor, foi o que aconteceu? Por quê? Estava no campo, não tinha noção do que acontecia na casa. Quando chega, que ele viu alguma coisa diferente, ele, em vez de entrar e perguntar, não. Em vez de entrar e perguntar, não, ele fica fora de casa, com medo de entrar e perguntar o que estava acontecendo. Quando ele sabe, em vez de se alegrar e entrar na festa, ele fica indignado. Aí o pai volta e diz assim, meu filho, entra, vamos ver teu irmão. Olha o que ele diz, em vez de se alegrar com a chegada do irmão, ele diz assim, o versículo 29, há tantos anos que te sirvo, irmã, te sirvo. Ele não era um filho, era um servo. Então, há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, obediente, fiel, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo este teu filho aí, nem era irmão dele mais, desperdiçou os seus bens com as meretrizes. Se eu mato o bezerro, o novilho cevado, faça-me o favor. O pai fica tão indignado e diz assim, filho, tu sempre estás comigo, o que eu tenho é teu. Você precisar de um cabrito, pegasse, precisar de um bezerro, é teu. Irmão e irmã, pior do que aquele que vive, que volta para o mundo, é aquele que vive dentro da casa do pai e não conhece seus direitos. Ele não sabia que ele era herdeiro, ele não podia pegar um cabrito. Irmão, como é que pode? Um embriou-se na miséria, e o outro vivia mesmo na casa do pai, não tinha coragem de tomar posse daquilo que era dele.
Meu pai, tudo que eu tenho, Deus precisa pedir. Você chega na casa do teu pai ou da tua mãe, você pede licença para abrir a geladeira? Você chega lá pedindo comida? Não, né? Algum filho teu chega em casa, a mãe pode me dar comida aí? Não, ele vai na cozinha e pega, vai na geladeira e pega. É a casa do pai. E aqueles que vivem na casa do pai, eles precisam pedir? Não, já lhe é dado, é dele. Mas esse aqui não conhecia, não tinha esse entendimento. E tenha certeza, os dois precisavam de entendimento. Um precisava ser salvo do mundo, e outro precisava ser salvo do seu próprio entendimento dentro da casa do pai. Não entendia quem era ele. Quantos de nós vivemos na casa do pai e não entendemos quem somos nós? Um não deu valor e saiu. O outro também não valorizava tanto que tinha até medo de tomar posse do que era dele. Irmão, irmã, entenda uma coisa. O melhor lugar para você é a casa do pai. É ele que é teu amigo. Ele que é teu provedor. Ele se preocupa contigo. Ele sofre quando você sofre. Ele livra você do mal. Ele quem te protege das ciladas desse mundo. Agora entenda uma coisa: se você vive na casa do pai, viva como um herdeiro, como um verdadeiro filho. O herdeiro não pega o que é dele e vai embora para o mundo. O herdeiro permanece, mas ele sabe os seus direitos. E ele sabe que o que o pai tem é dele. Ele vai zelar por isso. Mas ele precisa entender que precisa zelar por tudo que o pai lhe entrega. Irmão, irmã, você herdou a vida eterna. Dessa vida eterna que o Senhor te dá. Você herdou essa coroa como príncipe, princesa, filha de Deus. Você herdou a coroa da salvação. Não desperdice isso lá fora. E entenda o que você tem em tuas mãos. Amém? Não desperdice, mas também tenha consciência do que o Pai te dá. Seja filho, seja herdeiro de verdade. Herdeiro sabe, não se afasta da casa do Pai. Herdeiro sábio permanece e tem consciência dos seus direitos perante o Pai. Amém? Diga glória a Deus. Amém, igreja. Aplauda o Senhor.